Então, boa noite, bem-vindos a essa última palestra do Congresso. E pela presença de todos vocês, o Congresso foi um sucesso. Chegar na última palestra com tanto público, acho que já é um sinal que a experiência foi boa. E então, passo logo a palavra à professora Cíntia. Para quem não conhece, Cíntia é a organizadora do Congresso, junto com a comissão inteira, e professora da UFOP. Possui doutorado em filosofia pela Unicamp e é presidenta da ABRE. Desenvolveu pesquisa, entre os últimos interesses de pesquisa, a pesquisa sobre dança, que desenvolveu em estágio pós-doutoral na USP, em 2017 e 2018. Tem experiência na área da filosofia, com ênfase em filosofia moderna e contemporânea, atuando principalmente nos temas de filosofia da diferença, o corpo como questão filosófica, a corporeidade, a imagens e suas implicações estéticas, ético-política, e teorias espinosistas dos afetos. Entre as várias publicações, eu lembro uma das últimas, do livro Corpo e Pensamento, Alianças Conceituais entre Deleuze e Spinoza, pela editora Unicamp. Então, passo a palavra para a Cíntia. Boa noite, então, a todas e todos. Queria só falar algumas poucas palavras sobre o tamanho da minha alegria em chegar ao final desse evento, que, ao menos para mim, foi maravilhoso, sobretudo por ser aqui nessa cidade em que trabalho, e agradecer a todos os colegas que fizeram parte dessa comissão organizadora junto comigo. Acho que a gente fez um bom trabalho. Depois vocês contam para a gente se vocês concordam. Vou passar, então, ao meu texto aqui. Ele se chama Dar Voz ao Corpo, Spinoza e a Dança. E Spinoza é com letra maiúscula mesmo. Se alguém leu lá no site com letra minúscula, não é tipo Cumming, sei lá, não é intencional, não, foi errado mesmo. No início de minha pesquisa em torno da dança, entrevistei Marcelo Gabriel, um artista que tenho admirado desde nossas meninices, já que as vivíamos em Belo Horizonte na mesma época. No início da década de 1990, Marcelo Gabriel e Adriana Banana, que hoje comanda o Fórum Internacional de Dança, compunham a Companhia de Dança Burra. Desde aquela época, a dança burra não era muda, mas bastante falante e contundente. Ainda me lembro de uma cena do espetáculo intitulado As Piranhas Também Usam Colinos, exibido em 1992, no Teatro da Escola do Grupo Corpo. Marcelo Gabriel descia do palco e se sentava no colo de alguém da plateia. Fazia uma comovida declaração de amor. Lembro-me de uma frase que era como: "Você é a pessoa mais espetacular que já conheci em minha vida." Olhava nos olhos do espectador escolhido de modo emocionado, para logo pular para a fileira de trás e repetir a cena com outro membro da plateia até chegar à última fileira. O impacto dessa cena sobre a jovenzinha que então eu era, talvez só não tenha sido maior que o alívio de não ter sido escolhida para participar daquela cena como receptora de uma declaração pública de amor fugaz. Pois bem, um dos temas que Marcelo Gabriel abordou em nossa conversa de 2017 foi a quase ausência de trabalho vocal entre dançarinos. Ele dizia que nunca pensou que classificar seu trabalho fosse uma tarefa prioritária, mas que se sentia muito próximo de trabalhos de dança, além de ter feito uma formação artística nessa área.
No entanto, percebia que aqueles que se intitulam dançarinos dificilmente se inclinam a usar a fala e a voz em seu trabalho. Marcelo se referia a oficinas que teve a oportunidade de ministrar para dançarinos em lugares e ocasiões diferentes. Não estava se colocando como o único artista a aliar dança e fala, apenas constatando a raridade da conjunção dessas duas atividades na formação de dançarinos e nos trabalhos em dança. Talvez seja sintoma dessa escassez o fato de que uma das grandes referências do mundo da dança aliada à fala, Pina Bausch, tenha empregado o nome dança-teatro para descrever seu trabalho. Tal nomenclatura é recuperada de Rudolf Laban, que na década de 1920 reivindicava a tríade Tanz, Ton, Wort, dança, som, palavra, como matriz expressiva. A expressão dança-teatro indica o consenso construído ao longo da história da dança no Ocidente de que dança é um gênero artístico em que o corpo se expressa sem falar, nem cantar. A mim parece incerto se o corte da voz na dança, dado que nem sempre o corpo dançante foi privado de vocalizar, manifesta uma especialização crescente dos gêneros artísticos, que é revertida no século XX, e talvez ela dê testemunho de uma concepção do corpo como instância distinta da mente de maneira substancial. Segundo tal concepção, a fala não seria uma potência do corpo, mas a expressão da atividade da mente. Provavelmente, ambos os processos concorreram para o progressivo desaparecimento do canto e da fala dos corpos dos dançarinos, e talvez até estejam interligados. O certo é que nem sempre foi assim, e que, ainda em nossos dias, a cisão não ocorre em todo acontecimento que pode ser chamado de dança. Os movimentos dos orixás que se manifestam no xirê são chamados de dança, tanto pelos praticantes do candomblé, quanto por pesquisadores e curiosos em geral. A dança dos orixás se acompanha do canto daqueles que não estão em transe e dos sons da saudação daquela manifestação individual específica do orixá. No congado, a dança, ritmada pelos guizos amarrados nos pés dos integrantes de um dado reinado, é inseparável do canto. Todos os que dançam também cantam, embora nem sempre ao mesmo tempo. Isso no congado, né? Outros tantos ritos e festejos de povos que primeiro habitavam esse lugar que hoje chamamos de nosso e de Brasil, compõem-se de canto dançado ou de dança cantada. Os casos que evoquei aqui podem induzir erroneamente a impressão de que dança e voz tendem a se misturar apenas em situações rituais ou de celebração religiosa. No entanto, os coros do teatro grego, tanto na tragédia quanto na comédia, aliavam dança e voz, chegando a contar com os tragediógrafos como precursores de coreógrafos e até como dançarinos. Segundo Paul Boursier, em sua História da Dança no Ocidente, Sófocles chegou a dançar no papel de Nausicaa. E Ésquilo era quem coreografava a movimentação dos coros de suas peças. Boursier narra a progressiva expulsão da dança do âmbito do sagrado e do ritual no Ocidente. Curiosamente, contudo, sua História da Dança termina com a Sagração da Primavera, de Maurice Béjart. Inúmeras criações artísticas nos séculos XX e XXI buscam se aproximar do âmbito ritualístico, da comunhão com o todo e da dissolução temporária das individualidades, como o Teatro de Extádio, de José Celso Martinez Correia, e a Antropologia Teatral, de Eugênio Barba. Em 2006, Marcelo Gabriel apresenta O Voo da Serpente Engole o Círculo do Sol, em Belo Horizonte, no Teatro Marília. O programa do espetáculo nos apresenta o que veremos ou o que vimos para aqueles que, como eu,
só lê em alguns programas de espetáculo ao final, como um ritual. A produção de corporeidades novas no âmbito de uma intervenção artística seria crítica das subjetividades contemporâneas adoecidas, mas também um rito de cura. Então, eu cito o Marcelo, né, no programa. O pajé xamã tecnológico dá início ao ritual no qual, por meio de gestos simples, desenterra e desnuda a essência esquecida de cada indivíduo e a sua própria. Perdidas que estão no caos e na impessoalidade das grandes cidades. Trata-se da reinvenção desse corpo ancestral no espaço urbano midiático contemporâneo. Através da sensibilização deste corpo oficial, experimentamos a revelação de uma realidade mais rica e consequentemente, baseada no diálogo com nossa herança natural. A grande indagação seria como nossa história ancestral anímica dialoga com nossa construção cartesiana atual. É o fim da citação. Já tive a ocasião de falar, isso foi no segundo encontro do PROCAD entre USP, UFOP e UF, realizado na USP, do quanto a relação com uma corporeidade ancestral é importante na dança da escuridão Ankoku Butô de Tatsumi Hijikata, conhecida hoje por Butô. E como tal relação não é apenas um resgate de outros modos de viver o corpo, mas a criação de novas corporeidades que se impregnam de gestos, posturas e ritmos ancestrais. Essa concepção de um corpo mais conectado ao todo, de um corpo capaz de explorar e produzir novas possibilidades de maneira mais plena, frequentemente se acompanha da reintegração da voz às experiências corporais. Maura Baiocchi, dançarina, atriz, coreógrafa, dramaturga e fundadora do TAN Teatro Companhia, concebe o corpo como uma estrutura composta de 5 modalidades ou camadas de musculatura. Para além dos músculos do corpo fisiológico, Baiocchi nomeia musculatura tudo o que permite que sejamos afetados e que afetemos outros corpos. Então, citando o Marcelo Andrés Comandu, que cita, por sua vez, a Maura Baiocchi, as musculaturas propostas são interna, aparente, transparente, estrangeira e absoluta. Essas 5 musculaturas estendem o corpo para além de seus limites físicos e aspectos puramente materiais, musculaturas interna e aparente. Também constituem o corpo todas aquelas funções da psique, como mente, pensamento, intuição, sonhos, incluindo os conceitos de alma e ego, musculatura transparente. O absoluto, ou a energia sem forma e sem modo, geradora e destruidora de tudo que existe, impossível de ser explicada pelo pensamento lógico, musculatura absoluta, e tudo aquilo que está imediatamente depois da pele, o que nos rodeia, a natureza, as outras pessoas, os objetos animados e inanimados, musculatura estrangeira. Fim da citação. O trabalho vocal se faz por meio da articulação e treinamento dessas musculaturas e se constitui como sua expressão sonora. Há um esforço para afastar a voz de um uso representativo e psicologizante, que faria dela um veículo para exprimir estados de ânimo, como sentimentos e emoções ou ideias desencarnadas. Baiocchi propõe, eu cito, explorar o som e a palavra como vibrações concretas que emanam do corpo todo, restaurando-os como dança e poesia dos sentidos. Fim da citação. Ao assistir ao Homem com o Coração Arrancado do Peito, espetáculo que Marcelo Gabriel apresentou no Sesc Palladium de 21 a 23 de setembro de 2018, era exatamente essa a impressão, a de uma voz que dança. Uma voz que se assume inteiramente como elemento corpóreo
e explora miríades de possibilidades de movimento. E o que essa voz diz, por meio de todas as variações que experimenta, concerne os limites da linguagem e as injunções de poder que incidem sobre o que pode ser dito. Essa voz dançante ou canto falado parece atravessar todo o corpo. Esse corpo que, ao contrário de outros tantos corpos dançantes, sobretudo no balé clássico, mas também em alguns trabalhos de dança contemporânea, tem um rosto que também dança, que é também expressivo. Há momentos, neste e em outros espetáculos de Marcelo Gabriel, que a fala não é realizada ao vivo, em nossa presença, mas gravada à parte. O programa, os créditos em vídeo, conforme o caso, sempre nos informam que o corpo que produz aquela voz é o mesmo que vemos dançar, ou atuar, ou performar. O que produz um certo efeito de dissociação. No entanto, mesmo que a voz, a fala, não se produzam simultaneamente pelo corpo que dança, ainda assim, ela parece ser, se não o aspecto vocal daquela mesma dança, ao menos sua trilha sonora. Quando nos deparamos com o corpo de um dançarino, como Marcelo Gabriel e tantos outros, sentimos estar diante de um corpo que ampliou e intensificou suas possibilidades expressivas, que tem um grau de presença bem mais intenso que nossos corpos de transeuntes pelas ruas, pelos ônibus e metrôs, pelas muitas filas em que esperamos pelas cidades afora. Tive a oportunidade de acompanhar um pouco do treino que possibilita a criação dessa expressividade corporal ampliada na época em que morava em Campinas. E tinha proximidade pessoal e profissional como palhaça em formação com os atores e atrizes do Lume Teatro. Um dos elementos de seu árduo treinamento, cujas bases foram criadas por Luiz Otávio Burnet, chama-se precisamente dança pessoal. Tal dança, que constitui um repertório mutável de gestos, ações e variações corporais, é alcançada por meio de um trabalho que leva o corpo à exaustão. O esgotamento físico leva ao desmonte dos hábitos daquele corpo em treinamento, hábitos anteriores à expressão artística e produzidos por uma moldagem sociocultural, permitindo o surgimento de uma corporeidade que não é mais aquela bem educada, civilizada ou docilizada. Os dois atores que já faziam parte do primeiro núcleo, do Lume, e que continuam a trabalhar ali, Carlos Simeone e Ricardo Puccetti, produziram cada um espetáculo solo, calcado em suas danças pessoais. Em Queubilin, o cão da divindade, Simeone deixava-se permear pela vida de Santo Agostinho e seus dilacerantes conflitos entre carne e espírito. A voz era quase onipresente no trabalho. No espetáculo. Desde o trabalho vocal de Simeone, cuja riqueza expressiva chegava ao virtuosismo, até o canto gregoriano, executado ao vivo, mas fora da sala em que o espetáculo acontecia, ouvido, então, através das janelas. Alguns anos depois, Ricardo estreou Knossos, labirinto de tonalidades afetivas visíveis no corpo em cena do ator. Em todo o espetáculo, ouvimos apenas um grito, que parece reunir toda a potência expressiva da voz em um só ato. A outra voz que surge vem de uma única intervenção musical, a área Una furtiva lágrima, reproduzida num gramofone. Os procedimentos empregados pelo Lume se aproximam do trabalho de Eugênio Barba, do Odin Theatret, com quem mantém um intercâmbio duradouro. Barba concebe sua antropologia teatral como instrumento de pesquisa e treinamento para se chegar ao que ele chama de corpo dilatado. Para essa corporeidade, eu cito, o corpo é a parte visível da voz e se pode ver onde e como nasce o impulso que se converterá em som e palavra. A voz é corpo invisível que opera no espaço.
Isso era uma citação de Marcela Ruiz Lugo. Isso faz lembrar que a onda sonora, a vibração sonora, é algo físico, ainda que invisível. Essas concepções e práticas do treinamento e produção de corpos expressivos nos mostram que a voz, enquanto sonoridade, ou melhor, meio de criação de possibilidades sonoras, é corpo. Mas e quanto à capacidade de falar? Para além do aparato corporal capaz de produzir os sons articulados que compõem a nossa fala, seria a fala um produto mental? Para os estudiosos de Spinoza, a fala é um ponto privilegiado para o debate a respeito do tipo de relação que pode haver entre corpo e mente em um monismo substancial. Ou seja, numa concepção em que corpo e mente são modalidades de expressão distintas de uma mesma substância. Um primeiro ponto importante para esta discussão, de um ponto de vista spinozano, seria distinguir entre palavras, imagens e ideias. Spinoza adverte a respeito da relevância dessa distinção ao final da segunda parte da Ética, intitulada Da Mente. Curiosamente, aliás, a segunda parte começa com uma definição de corpo. Um leitor cartesiano ou partidário de algum outro dualismo entre corpo e mente há de se surpreender. Na continuação do texto, contudo, aprendemos que a mente é a ideia do corpo, o que torna a sua definição um requisito para delinear o conceito de mente. A proposição 49, a última da segunda parte, afirma que, eu cito, na mente não é dada nenhuma volição, ou seja, afirmação e negação, que a vontade, afora aquela envolvida pela ideia, enquanto é ideia. É o fim da citação. Spinoza visa demonstrar que a vontade não é uma faculdade distinta do intelecto e que as volições particulares são apenas a afirmação ou negação das próprias ideias em nós. Para esclarecer a demonstração, Spinoza recomenda, eu cito, aos leitores que distingam acuradamente entre ideia, ou seja, conceito da mente, e imagem de coisas que imaginamos. É necessário também que distingam entre ideias e as palavras pelas quais significamos as coisas. Fecho a citação. As imagens que se formam em mim são registros das afecções ou efeitos que os corpos produzem em meu corpo. As palavras também são produtos corporais. A relação entre as palavras ou a fala, o corpo e a mente aparece mais uma vez no famoso escolhe a proposição 2 da terceira parte, intitulada Da Origem e da Natureza dos Afetos. Os afetos são acontecimentos que ocorrem simultaneamente ao corpo e à mente. Portanto, explicar sua origem e natureza requer uma abordagem da relação entre corpo e mente. Referi-me ao escolho que comentaria a seguir como famoso, porque nele se encontra uma frase conhecida mesmo por aqueles que nunca leram a Ética. Eu cito, ninguém até aqui determinou o que o corpo pode. Fim da citação. O cerne da proposição e do escolho é afirmar a ausência de causalidade recíproca entre corpo e mente, o que vai contra uma longa tradição que, tanto no senso comum quanto na filosofia, estima que a mente comanda o corpo. O enunciado da proposição vai cabalmente contra essa linhagem. Eu cito, nem o corpo pode determinar a mente a pensar, nem a mente pode determinar o corpo ao movimento, ao repouso ou a alguma outra coisa, se é que isso existe. Fim da citação. Para Spinoza, as cadeias de causas e efeitos são compostas por elementos ou bem corporais ou bem mentais. Entre corpo e mente não há encadeamento causal, nem iminência ou superioridade de um sobre o outro.
A refutação do lugar comum, segundo o qual a mente comanda o corpo, começa por mostrar que tal afirmação é fruto da ignorância a respeito do que o próprio corpo é capaz de fazer por sua própria constituição ou estrutura. É por não se conhecer suficientemente o corpo em suas maquinações que se afirma que os prodígios que o corpo realiza são causados pela mente. Outro argumento utilizado em favor do comando da mente sobre o corpo é a constatação da inércia do corpo diante da inação da mente. Ao que Spinoza rebate, mostrando que o contrário também se verifica. Segundo Spinoza, corpo e mente são simultaneamente ativos ou passivos. Ambos se mostram inertes ou alertas em conjunto. É então que Spinoza trata da fala e dá um golpe de misericórdia empirista na posição adversária, começando por apresentá-la. Eu cito: em seguida dirão que experimentam estar só no poder da mente, tanto falar quanto calar, e muitas outras coisas que por isso creem depender do decreto da mente. Fechei a citação. É com bastante humor que Spinoza não apenas mostra que as coisas não se passam assim, como também insinua que esse modo de pensar é uma espécie de realização de desejo, que os anglófonos chamam de wishful thinking, e nós costumamos associar a expressão quem dera. Eu cito de novo, agora está na moda, né? O Deus me livre, mas quem me dera. Mas, enfim, abrindo aqui a citação, as coisas humanas dar-se-iam muito mais felizmente se nos homens estivesse igualmente o poder tanto de calar quanto de falar. Ora, a experiência ensina mais que suficientemente que os homens nada têm menos em seu poder do que a língua, e que nada podem menos do que moderar seus apetites. Fim da citação. Spinoza prossegue, apontando as ilusões com que a maioria de nós se convence do controle da mente sobre o corpo. Eu cito de novo. O embriagado crê que fala por livre decreto da mente aquilo que depois de sóbrio preferiria ter calado. Assim o delirante, a tagarela, o menino e muitos outros de mesma faria creem que falam por livre decreto da mente, quando, na verdade, não podem conter o ímpeto que têm de falar, de tal maneira que a própria experiência, não menos claramente do que a razão, ensina que os homens creem-se livres só por causa disto. São cônscios de suas ações e ignorantes das causas pelas quais são determinados. E, além disso, ensina que os decretos da mente não são nada outro que os próprios apetites, os quais, por isso, são variáveis de acordo com a variável disposição do corpo. Fim da citação. Falar, portanto, é uma habilidade corporal, e o que nos faz calar ou falar não é uma livre decisão da mente, mas um apetite do corpo. Ao tomarmos consciência desse apetite, passamos erroneamente a chamá-lo de livre decreto, ligando a uma potência mental. Os exemplos fornecidos por Spinoza não constituem uma lista exaustiva de situações de fala produzida pelo corpo. O corpo é sempre, em todos os casos, instância causadora da fala. A escolha dos exemplos se deve apenas ao fato de que, nesses casos, é mais visível que o controle mental sobre a fala é meramente ilusório. Contudo, mesmo a fala mais ponderada e discreta não deriva de um domínio mental. Há um espetáculo de dança que figura ou encarna de maneira muito aguda o caráter corporal da fala. Em As Araras, Dorothée Despaux e Guilherme Moraes fazem uma espécie de jogo dançado com alguns poucos elementos. As bolinhas, que eles chamam de pererecas, pois são daquelas bolinhas que quicam e pulam. Os gestos e movimentos, alguns deles codificados, conforme ficamos sabendo ao longo do espetáculo, porque os gestos têm alguns nomes, né? Como o da praia, enfim, outros nomes. A fala, a luz e a música.
partir do 6º minuto, esse espetáculo, para quem quiser ver, está disponível no Vimeo. Após um ruído integrante da música, Guilherme começa a falar, narrando o que seu corpo faz, o que vê, seu modo de interagir ou interagir com ou ignorar Dorothée. Um novo ruído e o lance de uma bolinha precedem a troca de voz e de posição. Com os dois dançarinos sentados, Dorothée narra, no passado, o que fizeram e o que sentiram enquanto Guilherme dançava falando. Como se para esgotar, ou ao menos explorar ao máximo as possibilidades de relação entre falar e fazer, narrar e fazer, ocorrem novas mudanças de protagonista, sempre anunciadas ou por ruído musical e lançar de bolinhas, ou mais tarde por um som de campainha. A narrativa agora aponta para o futuro. Guilherme narra tudo o que vai fazer e, em seguida, executa o que narrou. Depois disso, Dorothée começa a narrar o que vai fazer e a execução se inicia alguns segundos depois, de modo que a fala está apenas um pouco à frente da dança. A narração começa em francês e, aos poucos, palavras e frases em português começam a se infiltrar nela. Essa dançarina é belga, para quem não sabe, e mora em Belo Horizonte. Então, após novo sinal de mudança, Guilherme se levanta do banco em que estava sentado, junta-se a Dorothée no palco. Coloca uma máscara que venda seus olhos. Quando Dorothée começa a dançar, descreve o que faz e a descrição logo se torna um protocolo de instruções. Embora Guilherme a siga, os dois não dançam de modo exatamente igual, pois ele segue apenas o que a voz de Dorothée diz, sem ver o que o corpo dela faz. As instruções, apesar de detalhadas, não descrevem à risca todas as variações com que um gesto ou conjunto de gestos pode ser executado. A nova combinação é feita em silêncio, mas depois de um som de campainha, os dois se sentam no chão, no centro do palco, e contam simultaneamente, olhando um para o outro, cada gesto e movimento da dança que acabaram de executar. Após nova campainha e uma mudança de luz que forma um X cortando o palco, no centro do qual os bailarinos continuam, eles se fornecem instruções para a dança que vem a seguir. Enquanto executam o que o parceiro instruiu, contam o que ele faz. Ou seja, falam em forma de narrativa o que no bloco anterior tinha sido feito sob a forma de orientações. Aos poucos, fragmentos de frase em off começam a intervir e as vozes de Dorothée e Guilherme começam a se misturar uma à outra e as vozes gravadas, que se tornam mais presentes, de modo que não se consegue mais discernir as palavras. Esse não é o fim do espetáculo, mas a presença da fala termina por aí. Não prossigo a narrativa do que vi, para não privar ninguém do prazer da surpresa final. Um pouco mais apenas sobre o impacto que me causou ver essa apresentação ao vivo. Nunca tinha sentido de modo tão nítido o quanto quem fala é o corpo. Em As Araras, a fala não é um texto que conte uma história, ou um texto poético que crie imagens para entrar em composição com os gestos. Mas os corpos falam de corpos, do que fazem, de como se afetam, do que percebem. Há um momento em que Dorothée diz em francês, e eu traduzo o que minha memória registrou aqui. Comecei a movimentar os braços para voar, mas não voei, pois não sou um animal que voa, sou um animal que anda. O que as araras nos lembram, com Dorothée e Guilherme, é que somos animais cujos corpos, além de andar, podem se movimentar de maneira extremamente variegada e falam. Spinoza não apenas define as palavras como movimentos corporais, como também a fala, e sobretudo a tagarelice, como manifestação de uma potência do corpo que deixa a mente estupefata. Conforme Céline vê, eu cito, a mente faz a experiência, através da tagarelice, de um fenômeno corporal inédito.
A potência do corpo, que ela não consegue dominar, manifesta-se a ela sob a forma de um impulso, cuja causa ela não conhece. Estas pertencendo a um gênero de ser, exprimindo um outro atributo da substância, não aquele do pensamento, mas o da extensão. Ao modelo cartesiano da dominação da mente sobre o corpo, que faz da experiência da linguagem o lugar privilegiado da expressão do pensamento claro e distinto, Spinoza opõe a opacidade dessa experiência. Aquele que fala, mais ainda, aquele que tagarela, que delira ou que balbucia, como a criança, não se pertence, no sentido que em que a experiência corporal escapa à sua mente. Este tem certamente consciência do fato de que seu corpo está falando, mas não conhece as causas dessa ação. A palavra falada é o lugar da ilusão da liberdade. Fim da citação. Se Spinoza se contrapõe inteiramente ao voluntarismo, negando a existência da vontade como faculdade independente do intelecto, lembremos que para Descartes a vontade era não apenas mais uma faculdade, como também infinita, ao contrário do intelecto. Steve Paxton, criador do contato improvisação, adverte quanto aos perigos de uma atitude voluntarista para a improvisação em dança, sobretudo em dupla, o que pode ser ampliado para um grupo maior. Os dois corpos que pretendem dançar juntos precisam encontrar modos de entrar em composição. E, para isso, o primeiro passo é apreender a microdança do corpo do parceiro. Spinoza não usa o termo dança, mas diz que as partes infinitamente pequenas que compõem um determinado corpo encontram-se unidas segundo uma certa relação de movimento e de repouso, que Deleuze chama de ritmo em suas aulas sobre Spinoza. Se nomeássemos essa relação de movimento e de repouso como dança, seria uma nanodança, invisível e talvez indetectável. Podemos, contudo, supor que há também micromovimentos entre partes que não sejam tão pequenas quanto estas infinitesimais. Essa microdança, esse ritmo de um corpo singular, precisa ser apreendido por um parceiro de dança, sobretudo na improvisação. E Paxton, como Spinoza, enxerga a lição política a ser extraída da composição entre os corpos. Essa composição, que começa com a percepção da microdança do outro, busca alcançar algo que se passa entre os dois corpos e não é comandado por nenhum deles. Eu cito o Steve Paxton numa entrevista. É algo entre as pessoas que não está sendo controlado por nenhum dos dois. Curiosamente, só para... Não tem tanto a ver aqui não, mas como eu gosto de unicórnio, esse algo, a pergunta que o cara fez é: ah, é isso que você chama de unicórnio, então? Ele fala: ah, não fui eu que inventei, não, foi o fulano de tal. Mas aí ele começa a explicar o que é o tal do unicórnio. Então, eu estou falando isso, depois quem duvidar pode ver na entrevista. Então, unicórnio, né? É algo entre as pessoas que não está sendo controlado por nenhum dos dois. A menos que, na fluidez das coisas, alguém decida assumir o controle da forma e fazer algo com isso. Mas, primeiro, a identificação. Então, se decidem controlar, é como se eu decidisse interromper uma conversação. Você está falando algo e eu digo: não, 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 isso não está certo, blá, 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 blá. Esse tipo de coisa. Mas, basicamente, como ambos podem seguir um ao outro, é um pouco paradoxal. Normalmente, nós pensamos líder, seguidor ou guiar, seguir. E se tivéssemos apenas seguidor, seguidor? Que política haveria nisto? O estado do seguidor e do líder... Ambos estão conscientes, mas quando se começa a incluir reflexos de outros tipos de manifestações inconscientes, algo mais está guiando. A consciência pode apenas observar o que acontece. Você não tem que ser voluntarioso, por exemplo.
Fim da citação. Essa imagem do seguidor-seguidor remete a uma outra técnica em dança, que pode ser sua imagem do outro lado do espelho, a condução compartilhada. Se nas danças de salão, tradicionalmente, havia apenas um condutor, que costumava sempre ser o homem, a condução compartilhada supõe alternância de papéis. Meu conhecimento sobre essa técnica, que não é vasto nem profundo, seria nulo, não fosse o contato com o trabalho de Débora Pazeto, Samuel Samuels e sua terceira margem coletiva de dança. No espetáculo Breve Espaço entre as Coisas que se Tocam, para quem não sabe, a Débora está ali, tá, gente? Só para ela ficar bem constrangida. Breve Espaço entre as Coisas que se Tocam. Além dos dois, dançarino e dançarino, há também músicos. Dança e música se compõem diante de nós, espectadores, em improvisação. Mas o entrosamento entre corpos dançantes e musicais e sua fluidez denotam muita preparação. Evidentemente, improvisação requer preparo, talvez ainda mais do que um espetáculo inteiramente roteirizado. Em dado momento do espetáculo, Débora, que também é filósofa e professora, além de dançarina, fala. Não falo mesmo, nem do mesmo modo em todas as apresentações, mas sempre há um momento em que ela fala. Não é uma fala tagarela, mas uma fala de um corpo que compõe um indivíduo com uma mente filosofante. Em determinado dia de espetáculo, ela começa a falar numa postura que poderia bem ser a de uma professora, que se põe de pé, gesticula suavemente e olha com firmeza para a sua audiência. Então Samuel, que jazia ofegante no chão, se levanta novamente e os dois recomeçam a dançar juntos, enquanto Débora continua falando. Ele vira ela de cabeça para baixo, ela falando, é uma coisa louca. Enquanto Débora continua falando. Os movimentos não ilustram a fala, não a exemplificam, mas formam figuras que se compõem com eles. Vendo essa cena de uma perspectiva espinosista, ao invés de termos uma situação como a da tagarelice, em que a mente assiste à expressão de uma potência corporal, temos o desdobramento de duas potências corporais, acompanhado por uma mente ativada, que se empenhou em burilar a linguagem e trabalhar os conceitos. Talvez essa dansofia ou filosofança seja um caminho para nos reapropriarmos e também construirmos o que Sueli Ronick chama de saber do corpo. Muito obrigada. Então, para quem quiser, temos tempo e provavelmente também vontade de colocar questões e comentários. Eu teria já posso quebrar o gelo assim enquanto a plateia pensa. Uma coisa eu pensei enquanto você estava falando da palavra falada, que ao final das contas é uma ilusão de liberdade. Eu pensei assim na tradição filosófica moderna, tanto os empiristas quanto, ao final das contas, os racionalistas tiveram justamente esse dualismo, essa distinção entre o sentimento, em geral, a sensação, que é sempre verdadeira, e o juízo, que pode ser mentiroso, ou pode te enganar. Posso me enganar por meio do juízo, posso enganar os outros por meio do juízo. Enquanto, o exemplo kantiano clássico da caneta no copo de água, se eu vejo a caneta partida, significa que estou vendo, ninguém pode falar que não. Esse é verdade no sentido que
estou vendo verdadeiramente isso. Agora, o problema é o juízo sobre isso. Eu queria te falar, assim, como é que é, assim, você acha que, então, nesse caso, o corpo mente? Essa é a minha pergunta. Então, o corpo é sempre verdadeiro? Ou pensando monisticamente, tanto o corpo quanto a mente, sendo em sintonia, podem ser tanto verdadeiro quanto falso, quanto mentiroso, assim, ter esse aspecto de possibilidade de disfarçar, de esconder, assim, é isso. Não sei nem se faz sentido a pergunta, mas eu vou confessar que não entendi muito bem a questão, não, mas dentro do que até onde consigo alcançar, eu te responderia o seguinte, que para Spinoza, até mesmo as ideias inadequadas, elas não são inteiramente falsas. Por isso que ele as chama de inadequadas, porque elas contêm uma verdade. A verdade que elas contêm é o registro do efeito dos corpos sobre o nosso corpo. Elas são inadequadas porque elas unem esse registro do efeito de um outro corpo sobre o meu a uma ideia que supostamente seria a causa desse efeito. E é nesse supostamente é que reside a inadequação, né? Se eu tivesse apenas o registro de um efeito sobre o meu corpo, estaria tudo certo. Não haveria erro, não haveria mentira, não haveria, né? Mas acho, enfim, você falou duas coisas diferentes, por isso eu fiquei um pouco confusa, porque uma coisa é dissimular, enganar os outros, outra coisa é eu pensar que o meu próprio corpo mente para mim mesma, né? Então, não sei se eu entendi mal essa parte. Não, na verdade era isso, assim, o fato que normalmente nós associamos a fala ao juízo esse elemento de dissimulação. Eu posso falar uma coisa que na verdade não penso, ou eu posso me enganar sobre o que eu quero, o que eu fiz, o que eu não fiz, assim, posso me enganar. Enquanto estou com fome, um exemplo clássico, não posso disfarçar isso. Mas por Spinoza fala não é juízo. Assim, né, o âmbito do conceito, o âmbito... Você tem uma correspondência corporal, a fala é um correspondente corporal em tudo, não só no sentido de que ela é um som que é produzido por partes do meu corpo, mas a fala mesma, inteiramente, é algo corporal. Ela tem um correspondente mental, que esse sim é o conceito ou o juízo, e assim por diante. Que aí esse sim pode ser verdadeiro ou falso. Agora eu entendi. Passo a palavra. Tem mais questões? Por favor. Olá, obrigado, Cíntia. Enquanto não vêm as perguntas inteligentes, eu faço a minha simples. Eu já ia falar, oba, alguém da dança vai perguntar para mim, ou fazer algum comentário. Não, na verdade, eu fico... Nada contra também... os colegas da filosofia, tá, gente? Nada pessoal. Não, na verdade, então, como eu sou da dança, como eu já falei, você estava na minha mesa, a minha relação com a filosofia é bem herética, bem poética, né? Eu uso a filosofia para criar. E aí eu fico e conheço pouquíssimo de Spinoza, tenho pouquíssimas leituras, mas eu fico assim, eu vejo no seu texto, e que obviamente debitário de Spinoza, esse desejo por uma dissolução da dicotomia corpo-mente, de algum modo. Só que ao mesmo tempo eu vejo que todo o discurso ele se fundamenta nesses conceitos, ou seja, ele busca dissolvê-los, mas a base deles é ainda uma distinção, é ainda o uso de um corpo e mente, e sempre usando esses dois conceitos como referência. Eu não sei, pensando na área nossa do teatro, a gente trabalhando dentro dessas práticas que você descreveu,
A gente usa muito o conceito de corpo-mente, neologismo que seja, mas e tenta de pensar ou viver isso nessa unicidade, nessa inteireza. Mas eu percebo que no discurso a gente acaba ficando sempre. Não sei como é para Spinoza isso. Eu não li, né? Então, como é essa? Você falou que tem um capítulo que ele vai descrevendo justamente da mente e começa falando do corpo, né? Só que ao mesmo tempo eu fico pensando nisso. Como que se dissolve essa dicotomia, mantendo esses conceitos de forma isolada e tentando fazer uma fricção entre eles, mas ao mesmo tempo acabam sendo aprisionados neles de forma estanque. Não sei se me explico, mas eu fiquei pensando um pouco sobre isso, que todo discurso fica falando sobre o corpo e a mente, mas visando dissolver essa dicotomia. Só que o próprio conceito o aprisiona na dicotomia. Não sei se consigo... Se puder falar um pouco sobre isso. Sim, eu acho que eu entendi. Vamos ver se eu entendi. Mas, veja, fico pensando, né? A primeira coisa que me ocorreu foi o seguinte: puxa vida, está querendo demais do Spinoza, né? O cara está lá no século XVII, fez a proeza de, como se diz, subverter o cartesianismo, que era o último grito da moda, né? E você ainda queria que ele jogasse fora corpo e mente e inventasse um outro troço, né? Tá querendo demais do pobrezinho, né? Me deu meu pensamento que me ocorreu foi esse. Fiquei um pouco assim com dozinha do Spinoza. Você está exigindo demais dele. Mas afora disso, fico pensando assim: será que tem como escapar, não de uma dicotomia, porque não é uma dicotomia em Spinoza, justamente, você mesmo disse isso, né? Ele insiste muito no ponto de que corpo e mente são um só e mesmo indivíduo, concebido, ora segundo atributo, pensamento, ora segundo atributo, extensão, né? Mas você está falando de um indivíduo, de uma unidade, não de uma dicotomia. Ocorre que acho difícil a gente conseguir a gente pode trocar o termo corpo e mente por corpo-mente tudo junto, ou por outras duas palavras, mas me parece que a gente percebe que tem alguma coisa, vou falar esses termos, mas posso trocá-los, algo de material e algo de imaterial. Ou, se você quiser falar nos termos de outro filósofo, imagem e matéria, que é o Bergson, que vai dizer que, no fundo, tudo é imagem, inclusive a matéria, mas ele usa os dois termos, né? Então, a gente pode trocar esses dois termos, mas, eu não sei, posso estar enganada, mas eu tenho a impressão de que a gente tem experiências, estou usando aqui, me viu, colegas da filosofia, estou usando no sentido bem frouxo aqui, experiências que são de acontecimentos, não vou dizer coisas, não é, porque senão a imagem ou aquilo que é imaterial fica fora, que são distintas de alguma maneira, mesmo que elas tenham uma unidade, que elas não sejam polos de uma dicotomia, ou de uma, né? Mas eu tenho dificuldade de ver como é que a gente ia se livrar disso, né? Mas se alguém argumentar comigo e me mostrar que a gente pode abrir mão, resolverá vários dos meus problemas conceituais, entendeu? Alô? Oi, Cíntia. Bom, meus cumprimentos pela sua conferência. Não sei se eu compreendi bem o percurso, mas eu tive a impressão que você foi caminhando a partir de elementos que eu considero que são de crítica de arte, ou seja, crítica de espetáculos, observações, análises que você fez, né? E, ao mesmo tempo, você foi pontuando questões teóricas.
e nesse sentido servindo-se em grande medida do Spinoza, né? Então é uma relação entre teoria e crítica que eu vi sendo operada a partir de um objeto, dança. E aí eu queria, diante desse quadro, perguntar um pouco a seguinte questão: por que Spinoza? Quer dizer, qual é o encontro íntimo entre dança e Spinoza, né? Por que não um outro teórico, né? Marco, você já assistiu a parte que eu expliquei isso, tá? Aqui em Ouro Preto também. Mas obrigada pela oportunidade de contar para quem não estava lá. Mas, primeiro, porque eu amo Spinoza, né? Mas, além desse amor filosófico, né? Duradouro e intenso, tem o seguinte: quando eu comecei a pesquisar sobre dança, a minha questão de partida era justamente o porquê que a gente descreve a especificidade do corpo que dança com um vocabulário que é mental. E aí, Spinoza é o único filósofo que eu conheço, pode ter outros, né, mas eu conheço esse, que me ajuda a argumentar em favor da ideia de que a gente tem que procurar descrever o que acontece com o corpo em termos corporais, porque tudo que ocorre com o corpo tem uma causa corporal, né? Essa é a tese do Spinoza. Então era um pouco por isso que eu segui com ele. E nesse caso, como eu estava querendo falar da relação da fala na dança, né? Que foi uma coisa que surgiu muito mesmo vendo espetáculos, né? Tanto que, sei lá, tem um buraco enorme aqui do ponto de vista histórico, né? Ou seja, eu faço uma pinceladinha assim, mas para contar essa história de como e por que dança se divorcia da fala e depois reencontra, etc., é uma pesquisa maior, né? Mas eu não comecei essa pesquisa por aí, com um problema teórico, sei lá. Eu fui, sei lá, impactada por esse espetáculo aí, As Araras. E assisti aquilo e falei, gente, olha isso. Eu já tinha visto outros espetáculos de gente dançando e falando, não foi a primeira, né? Fica parecendo que eu estou dizendo que, é o primeiro espetáculo, o mais genial, não é nada disso. É que eu assisti e foi assistindo aquilo que eu falei, olha isso! Nossa, mas é um encontro entre conceito e expressão artística e dança, no caso, né? Foi um pouco isso. Cíntia, parabéns pela tua fala. Eu me senti bastante implicada, né? Não só pela menção, mas porque acho que esse tema é muito pertinente. Acho fundamental não só o modo como você pensa a dança em termos corporais, mas o modo como você pensa agora a fala em termos corporais, né? Porque tradicionalmente a fala sempre é associada com a alma e o psiquismo dentro de um quadro bastante dualista. E aí eu vou te perguntar, porque eu sei que você é uma leitora de Preciado, e no texto Junk, Preciado retoma esse conceito spinozista de potência gaudendi, né, que é um conceito que ele entende como sendo uma potência que articula tanto os recursos bioquímicos quanto as estruturas da alma, né? Ou seja, que reúne o somático e o psíquico. E Preciado retoma esse conceito entendendo que a potência gaudendi seria essa força que, de certo modo, por extrapolar esses dualismos da nossa cultura, ela não pode ser capturada por um regime totalitário. É aquilo que escapa. E aí isso me remeteu bastante ao modo como você encerrou a sua fala, né? Falando de uma filosofia que dança ou de uma dança que faz pensar. Está falando da sua dança. Mas não só, né?
Eu queria que você, enfim, queria te ouvir mais sobre isso, assim. Eu acho que esse conceito, né, que Preciado apresenta ali no texto Junk é uma releitura e em certo sentido, uma ampliação do conatus espinosista, não é? Que é aquilo que define a nossa essência individual, o conatus, então, né, o esforço com que cada indivíduo persevera em seu ser, e esse esforço corresponde a um grau de potência. Bom, enfim, então eu acho que ele fez esse trânsito um pouco, saiu do conatus, foi para a ideia de potência, ampliou essa ideia de potência com a questão do gozo, né? E apontou, eu acho que ele está escavando um pouco ali na quinta parte da ética, com a ideia de beatitude. Eu fico na dúvida um pouco se eu concordo com esse elemento desse conceito de que essa potência não pode ser capturada, porque eu tenho uma impressão diferente. Eu tenho uma impressão de que ela é capturada e foge todo o tempo. E essa é uma impressão barra talvez uma deformação de leitora de Deleuze-Guattari. Porque no Antiédipo tem muito forte essa tese, essa ideia de que o desejo, que é aquilo que nos define, né? É sempre, e é essa força que nos impulsiona a produzir, a fazer conexões e por aí vai, né? Ele é sempre capturado e sempre foge. Então não é algo impossível de capturar. É capturado pelo quê? Pelo capital, né? Pelos poderes opressivos, mas ali é sobretudo o capital que está em discussão, né? Então, sei lá, tudo de novo que você cria em termos de possibilidades de subjetivação, o capital se apodera daquilo. As experiências, um exemplo fácil de perceber, né? Todas as experiências da contracultura viraram produtos. E são super vendáveis, né? E dão muito lucro. Mas isso não é assim tudo bem, né? Como se isso não fosse ruim. É ruim, mas o desejo continua produzindo. Ele vai produzir uma outra coisa que depois vai ser capturado também, vai virar produto também, vai ser, né? E assim o desejo sempre está correndo na frente, mas ele é capturado e foge, sempre foge. Então, eu diria que são dois otimismos ligeiramente diferentes, né, de Deleuze-Guattari e de Preciado. Mas que bom que a gente tem dois otimismos já para poder né, nos dar alento numa hora dessas, né? Hola. Bueno, primero quería agradecerte, Cintia, la conferencia. Quería hacer un comentario que es casi como una asociación libre, se entiende, ¿no? ¿Me entiende? Sí. Primero, pensaba en una obra de teatro que quizás la viste, que se llama Estado Vegetal, de Manuela Infante, que es una chilena, pero que trabaja sobre la idea de la planta y todo el discurso, toda la parte, diríamos, de texto de la obra, está construida a partir de la idea del cuerpo vegetal y del movimiento del cuerpo vegetal y de cómo se podría pensar una discursividad desde la organicidad vegetal, ¿no? Entonces, pensando un poco en la relación con esa obra, quería preguntarte si te parece que es posible, un poco en función de lo que contestabas hace un ratito en relación a
a pensar, bueno, más allá de la idea de palabra, que queda tan fijada en la idea de mente, y pensar en términos de imagen, ¿no? como si fuera una fórmula expresiva del cuerpo, si se puede extender esta investigación en danza que llevas adelante, si te parece que es posible, pensarla más allá de los cuerpos humanos, ¿no? Yo siempre repito lo mismo, perdón, pero bueno, más allá de los cuerpos humanos, pensar una expresividad de cuerpos, ¿no? en esto que planteabas hacia el final, o una microrelación de cuerpos más allá de la relación de los cuerpos humanos, y pensar incluso una suerte de lenguaje en este sentido ampliado de imagen, pensando a partir de esos cuerpos. Acho que sim, porque não pensei muito ainda sobre a planta, né? Essa eu vou levar para casa, as plantas. Mas, em princípio, sim. Porque me parece que esses corpos que dançam, mesmo que sejam uma dança não extremamente atlética e que faça proezas, não é? Que eles saem do corriqueiro. Não é que dizer que para você dançar você tem que ter um corpo que faça coisas extraordinárias necessariamente. Já é extraordinário dançar, né? É algo meio assim. Eu fiquei pensando quando você falava, eu falei assim, puxa, até no balé clássico você tem o cisne, né? As bailarinas viram cisne. Então, fico pensando nisso. O corpo que dança, ele está sempre... Bom, todo mundo sabe que eu estudo Deleuze, vou falar o termo, né? Eles entram em devires, mas não preciso necessariamente desse termo, né? Eles se tornam outros do que não é se eu, que não sou dançarina, me levantar aqui dessa cadeira e começar a dançar, vocês vão ver um outro corpo. Daqui a pouco acho que nós vamos dançar, né? Eu acho, mas enfim. Vamos todos ser outros corpos, né? Do que esses corpos aqui sentados, sofridos, desde que está sentado desde de manhã, né? Eu ontem tive que assistir a conferência do Eduardo Davi em pé, porque eu não aguentava mais ficar sentada, mas assisti. Podia ter ficado dançando, que era melhor, mas aí ia ficar meio dançando dança de candomblé para combinar com o que ele estava falando, mas aí todo mundo ia falar, ia me internar, e eu não podia vir aqui fazer a conferência hoje, né? Então, tem mais... Cíntia, eu queria perguntar, o Spinoza ele vai falar que a gente está sempre na servidão, né, enquanto indivíduo, por causa que a gente está sujeito às afecções dos outros, né, dos outros seres. Mas quando você fala da palavra falada especificamente, no lugar da liberdade de ilusão, eu gostaria que você comentasse um pouco mais da habilidade específica de falar. Ah, não, pelo amor de Deus, vocês estão fazendo o curso da ética, lendo a ética inteira comigo, vem... Não. Tem dó, Daniele. Você me explica, então, que já vai ser parte da avaliação, sobre a ilusão da liberdade em Spinoza. Vai lá, então. Não, eu entendo. É porque eu não entendi se você analisa a habilidade de falar como algo... Mas é porque, quando eu penso no corpo, né, o corpo como extensão, e não na mente, né, ele é algo que atravessa só a extensão. A palavra parece que é algo que atravessa esses dois atributos, a extensão e o pensamento. Para Spinoza, não. A gente leu essa parte, né, que tem que distinguir entre imagem, ideia e palavra. A palavra é corporal para Spinoza. A gente sabe que tudo que é corporal tem um correspondente mental, mas o correspondente mental da palavra não é palavra. Ou é uma imagem ou é conceito. Mas a questão da ilusão da liberdade, a ilusão de liberdade, ela ocorre na outra concepção, na concepção dualista, em que você acha que a mente comanda o corpo e que você fala e se cala na hora que você quer. E o que Spinoza vai chamar a atenção é o fato de que os que defendem essa posição defendem
a despeito da sua própria experiência, de ter inúmeras ocasiões em que percebem que falam o que não querem. Eu acho que não tem mais questões além. A gente passa da palavra dança. Então, muito obrigada. Cíntia, quer falar mais alguma coisa para encerrar? Então, agradecemos. Eu Isso. acho que sim, palmas, né? Sim, gente, não falamos, eu falei da comissão organizadora, não falei, um agradecimento especial às monitoras e monitores que trabalharam muitíssimo durante todos esses dias, e esse evento não teria sido nem 10% do que ele foi sem essas pessoas que trabalharam voluntariamente para a gente estar aqui. Muito obrigada.